Hello, hi everyone, it's Teacher Max here, and right now we are going to review Present Perfect. Vamos lá, nós vamos revisar o Present Perfect. Então, gente, o que é o Present Perfect mesmo? Certo? Então, nós aprendemos muitos assuntos do inglês, mas o Present Perfect sempre nos deixa uma pulguinha atrás da orelha. Vamos revisar um pouquinho sobre ele. Sempre nós temos que lembrar que quando nós falamos do Present Perfect, nós estamos falando de três funções do Present Perfect. A primeira função sempre é utilizar o present perfect para descrever ações que ocorreram em um momento indefinido do passado. Ou seja, é aquela situação que você diz que você fez em algum momento no passado, mas você não precisa especificar quando isso aconteceu. For example, I have already eaten Japanese food. Eu já comi comida japonesa, mas quando isso aconteceu? Não importa, porque a ação é mais importante do que o tempo. I have cooked for you. Eu cozinhei para vocês. Quando isso aconteceu? Doesn't matter, não importa. O que importa é a ação. She has gone to the English classes. Ela foi para as aulas de inglês. Quando? Doesn't matter. O que importa é a ação. Nossa segunda função do Present Perfect é sempre descrever ações que iniciaram no passado e se estendem até o presente. Como assim? Situações que ocorreram no passado e ainda refletem no presente de alguma forma. For example, I have worked in this company since 2007. Eu trabalho nesta empresa desde 2007. They have been married for a year. Eles estão casados há um ano. Vocês perceberam que nessas duas frases eu tenho a adição de duas palavrinhas, since e for? Essas duas palavrinhas são características desta função, quando nós falamos que algo aconteceu no passado e reflete no presente. Mas, teacher, onde está o passado na minha frase? Muito bom. O meu passado na frase está no meu advérbio, certo, pessoal? Desde 2007, certo? Ou seja, teve início em 2007 e reflete até os dias de hoje. They have been married for a year, ou seja, há um ano atrás eles se casaram e permanecem casados até hoje. Mas, teacher, não está especificando o tempo? Nesta parte, nesta função, é permitido, ok? Nós temos então a adição dessas duas palavrinhas since, que significa desde, e for, que significa a ou por. Neste caso, nós podemos colocar a data, porque nós precisamos falar aonde no passado ocorreu para que tenha o sentido de refletir no presente. Então, nesta função é possível. Nossa terceira e última função do Present Perfect é para descrever ações que acabaram de ocorrer. Ou seja, we have just finished our work or our homework. Nós acabamos de terminar o nosso trabalho. She has just read the magazines. Ela acabou de ler a revista. Então, vocês perceberam que neste caso nós adicionamos uma nova palavrinha chamada just. Just, neste contexto, vai significar acabar de, pessoal. Nós vamos utilizar nessa função quando nós queremos descrever quando uma coisa acabou de acontecer. For example, I have just lost my keys. Eu acabei de perder as minhas chaves. Então, ele sempre está refletindo coisas que acabaram de ocorrer, ou seja, algo que ocorreu recentemente, certo? Existem palavrinhas específicas que são utilizadas com o present perfect, pessoal. São os advérbios. A teacher resumiu aqui os principais advérbios utilizados com present perfect. Vamos ver cada um deles com seus exemplos. Yet significa já ou ainda. Usado em frases interrogativas, significa já. E em frases negativas é usado com o sentido de ainda. Ele sempre se posiciona no final da frase nas frases negativas e ele é empregado para dizer que a ação ainda não ocorreu. For example, we have not or we haven't decided our topic yet. Ainda não decidimos o nosso tópico, certo? Ou não decidimos o nosso tópico ainda. Então, o yet, pessoal, aqui nesse contexto, por ser uma negativa, vai significar ainda.
Have you talked to your teacher yet? No sentido da frase interrogativa, ele vai entrar como um já, certo? Quando ele quer expressar, por exemplo, surpresa. Então, você já falou com a sua professora no sentido de espanto, ok? De surpresa. Ele entra como esse já, certo, pessoal? Sempre também ali no finalzinho da frase. Just e already, pessoal, são as nossas próximas palavrinhas. O just significa acabou de, certo? Para indicar que ações ocorreram no passado recente. Nós acabamos de vê-lo ali em outra situação. We have just known each other. Acabamos de nos conhecer. O already, por sua vez, ele significa já para indicar que a ação já ocorreu. É usado apenas em frases afirmativas e interrogativas e é posicionado sempre antes do verbo principal, ou seja, sempre entre o have ou has e o verbo principal na frase, aqui no caso, arrived. She has already arrived home. Ela já chegou em casa. Never é sempre utilizado para indicar que algo não ocorreu, ou seja, o sentido de negação. He has never forgotten you. Ela nunca esqueceu você. They have never been here. Eles nunca estiveram aqui. Pessoal, o ever, ele vai significar já ou alguma vez. É usado para saber se aquela ação já aconteceu alguma vez. Geralmente é utilizado em perguntas. Have you ever traveled abroad? Você já viajou para o exterior? Has she ever been in Salvador? Ela já esteve em Salvador alguma vez? Pessoal, é legal fazer uma observação sobre o verbo travel aqui. E vocês podem ter percebido em algum outro lugar que o verbo travel, quando nós falamos do ing no present continuous ou com a sua conjugação do passado, é possível que vocês já tenham visto ele como um L só. A diferença é que com dois L's não está incorreto também. A diferença é entre o inglês americano e o inglês britânico, ok? Então, tanto ele conjugado com dois L's com um L só, está correto. People, lately and recently, são também utilizados. Lately significa ultimamente e recently, recentemente. Esses advérbios são posicionados no final da oração. Have you visited your relatives in North Carolina lately? Você tem visitado ou você visitou os seus parentes na Carolina do Norte ultimamente? I haven't gone to the movies lately. Eu não tenho ido ao cinema ultimamente, ou não fui ao cinema ultimamente. Certo, pessoal? Então, eles vão entrar aqui nesse sentido de ultimamente e recentemente, sempre sendo utilizados no final das orações. Por fim, pessoal, nós temos a regra de formação do present perfect. Qual que é a regra de formação? Sempre subject, ou seja, a pessoa do pronome pessoal, I, you, he, she, it, we and they. Sempre adicionando have para I, you, we and they e has para he, she e it. Sempre adicionando, pessoal, o verbo, ok? Na forma do past participle, ou seja, é aquela última conjugaçãozinha, aquela última tabelinha dos verbos irregulares, certo? Lembrando que os verbos regulares têm tanto a mesma forma com ed, ied ou d no final, tanto no simple past como no present perfect. As formas negativas, pessoal, é sempre adicionando o not depois de have ou has. Ele sempre também tem a forma de contração, chamada haven't ou hasn't. Ok? Vocês conhecem bem e nós temos aqui bem claro nos nossos exemplos. E na nossa forma interrogativa, pessoal, ele segue a estrutura de verb to be. O que é a estrutura de verb to be para a pergunta? É sempre inverter o verbo como pronome. No caso aqui, nós invertemos os verbos auxiliares have ou has, sempre como subject, ou seja, sempre com a pessoa da oração. E em seguida, a frase permanece da mesma forma, com o verbo conjugado no past participle.